Isolamento social, um esquema que faz você não se sentir pertencente, ter muita dificuldade de se conectar com as pessoas, tentar estar com as pessoas e não sentir uma verdadeira conexão. E a gente vai fazer a associação com o TDAH neste vídeo. Nós não estamos dizendo que se você tem isolamento social, você tem TDAH, mas eu quero te mostrar as consequências de quem tem TDAH, que pode ter culminado em um dos esquemas de isolamento social. Esse vídeo não é para você fazer um checklist se você tem ou não TDAH, mas se você ficar nesse vídeo você vai conseguir analisar muitas consequências, os critérios, das características de quem tem TDAH, o que aconteceu com você, as mensagens que você ouviu, os julgamentos que você ouviu, os pensamentos que você teve ao teu respeito durante as adversidades que você passou na vida, e eu tenho certeza que vai te ajudar sim a repensar se você tem TDAH. Eu acho que vai ser de uma forma mais até profunda, porque você vai conseguir analisar junto comigo as consequências de algumas situações que você viveu, que talvez você nem tenha se dado conta. E o porquê que esse vídeo é importante? Porque nós vamos fazer este apanhado de situações no início do vídeo e depois a gente vai falar dos esquemas mentais que você foi adquirindo por causa disso. Vou te dar um exemplo. Quando a gente tem um TDAH, muitas vezes a gente pode ter sido uma criança muito hiperativa, que se mexia muito, que tinha muita dificuldade de ficar sentada, quieta, o que faz completa oposição aos comportamentos esperados de uma criança, principalmente num modelo antigo de ensino. Então, uma criança que tinha esse comportamento mais hiperativo ouviu muitas coisas durante a sua infância que fizeram com que ela se achasse inadequada, achasse que tinha alguma coisa de errado com ela, se achasse inferior às outras pessoas, achasse que tinha um problema com ela, e isso foi minando a autoestima, a sua capacidade, os pensamentos, as crenças que ela tinha a seu respeito e até comportamentos que ela vem a ter na vida adulta que muito provavelmente foram contaminados pelas crenças instauradas ali nas fases iniciais. Uma pessoa com um TDAH pode ter tido extrema dificuldade em algumas matérias e por causa disso, a gente já vai ver mais com detalhes a seguir, ela teve um acúmulo de experiências ruins, crítica, rejeição, uma sensibilidade maior à rejeição e no fim das contas, por ter que lidar com tudo isso, pode também ter querido se isolar, se achado diferente dos outros, se comparado muito na infância, ainda continuar se comparando, ter se achado muito inadequado, olhando para as outras crianças que conseguiam fazer um monte de coisa e percebendo a sua dificuldade, às vezes não tendo nem com quem compartilhar, porque os próprios pais não tinham um manejo, ou até os próprios pais se frustravam ali com as situações que eles não estavam conseguindo auxiliar o seu filho. Então a gente vai ver tudo isso dentro deste vídeo. Para a gente começar, eu pensei em trazer aqui uma lista que tem neste livro aqui, ó. A gente vai ver algumas listas juntos que tem nesse livro. Essa primeira lista eu consegui pedir para o ChatGPT passar para português, mas algumas outras listas ele não conseguiu me auxiliar, dizendo que tinha ali um conteúdo de violência, de bullying e tal. Então essa primeira eu consegui e a gente vai ler juntos esta lista. Essa não é uma lista checklist, tá? Mas é uma lista de coisas que você pode ter ouvido, mensagens, comentários que você pode ter ouvido ao teu respeito e que minaram muito a tua autoestima. Então a primeira ali. Você é egoísta e parece não se importar com a nossa família. Às vezes o TDAH, a pessoa que tem TDAH, ela fica realmente muito envolvida ali com os seus pensamentos, mas não quer dizer que ela não tem empatia, isso não quer dizer que ela não se importa com os outros, mas ela tem essa característica de estar mais envolvido com os seus pensamentos. Você tem tanto potencial, o que aconteceu? Essa é uma frase que pensa, né? Uma criança ouvindo essa frase, o quanto essa frase destrói com a própria pessoa, porque ela tem muita dificuldade, ela tem dificuldade de concentração, às vezes ela tem dificuldade de memorização, ela tem dificuldade de ficar quieta durante uma aula expositiva, e aí ela pode ter várias outras qualidades, as pessoas podem ver muito potencial em muitas áreas, mas porque ela não tem aquele êxito específico, ela acaba escutando essa mensagem. Nossa, você tem tanto potencial, o que aconteceu com você? O que acontece contigo na hora dessa prova? Que você recebe essa prova e você não consegue fazer. Você tem tanto a oferecer. Se ao menos... Daí aqui nesse livro era para a pessoa preencher de acordo com o que ela sentia que ela conseguiria preencher. E aqui você pode pensar.
você tem tanto potencial a oferecer. Se ao menos você fosse mais determinado, fosse mais organizado, fosse mais diligente, fosse mais responsável. Essas frases que a pessoa foi ouvindo. Você é preguiçoso e irresponsável. Essa é uma característica, né, da pessoa trazer essa irresponsabilidade. Você perde as coisas, você não tem compromisso, você perde o horário, você não tem noção de horário. É como se você nem tentasse fazer as coisas de um jeito diferente ou me encontrar no meio do caminho, né? Eu fizesse do meu jeito e você espera que as pessoas continuem sendo compreensivos. Então, as pessoas tentam colocar o jeito delas na vida daquela pessoa e ainda ficam cobrando por que você não faz do nosso jeito. Seus amigos não vão querer sair com você se você for sempre tão bagunçado. Você não vai conseguir ter um relacionamento se você for bagunçado. Você não vai conseguir ter sucesso na vida. E muitas vezes a gente pode até pensar, né, numa boa intenção. Mas quando a gente não tem, vamos imaginar um pai, um cuidador que não tem o conhecimento que essa é uma dificuldade neurológica daquela pessoa, que não é uma dificuldade de caráter, uma dificuldade de falta de compromisso e tal, mas uma dificuldade neurológica, né? Quando a gente fala de um transtorno do neurodesenvolvimento que nós temos, o TDAH, o autismo, ele vem de uma característica do cérebro daquela pessoa que é diferente. Então, ela não está forçando, não é falta de determinação, não, é uma característica diferente que a gente tem que ter, a gente está aprendendo, né? Eu digo, a sociedade está aprendendo a se comprometer mais, em se adaptar a tudo isso. Eu vejo, né, uma mudança, mas devagarinho. E também antigamente nós não tínhamos esse conhecimento, nem essa abertura que nós temos hoje. E falando isso, não quer dizer assim que eu vou culpar meus pais por tudo, mas também, porque realmente a gente pode pensar que eles fizeram com a maior boa das intenções e tudo mais, mas isso não exclui o fato de você viver as consequências do que aconteceu. E hoje a gente está falando disso. O que você acha que acontece se chegar atrasado para uma entrevista de emprego ou para um encontro? As pessoas vão achar que você é irresponsável. Qual é o problema com você? Então, provavelmente, né, se você tem TDAH, você pode ter ouvido esse tipo de mensagens ao longo da sua vida. E pense nas consequências de ouvir essas mensagens. Você tinha um problema, você tinha uma dificuldade, você estava enfrentando problemas de aprendizado, você não estava conseguindo aprender com o método tradicional, você tinha essas características diferentes que ninguém tinha o conhecimento ou tinha condições ali de lidar, mas não era isso que você ouvia, não era essa interpretação que você tinha. Por quê? Porque além das pessoas não saberem como lidar, você interpretava e você entendia, ouvindo todas essas mensagens, que você era errado, que você era inadequado, que você tinha um problema. Aí a gente vai para as outras mensagens, que é tipo, sabe aquela mensagem que aquele tipo de pensamento que a gente tem, tipo, meu Deus, se eu tivesse feito isso, nossa, que burro que eu sou. É tipo essas mensagens. E a gente vai para nossas outras. Você já tentou fazer uma lista? Você já tentou colocar um despertador? Você já tentou usar um calendário? Né? Aquelas mensagens assim que carregam uma conotação de peso, de incapacidade. Né? Nós temos mais outras aqui, ó. Você já tentou usar um aplicativo no seu telefone para te lembrar das coisas? Porque você não tem o hábito de sair um pouco mais cedo? Você já tentou usar um planner? Isso é só sobre manter uma constância, manter uma rotina. Tente usar um alarme. Hoje em dia todo mundo é distraído. Olha, isso aqui não é tão difícil quanto parece. Você pode tentar fazer isso, fazer aquilo. Só faça uma lista. Você é tão esperto. Você só precisa pensar mais positivo. E aí dentro desse livro a gente ainda tem mais mensagens, né? Aquelas mensagens que a pessoa ouviu e que foi assim, comentários que fizeram a teu respeito, tá? E aqui eu vou trazer exatamente como tá no livro. Eu realmente achei que ela já tinha pego todas as coisas dela. Eu aposto que a Nicole vai esquecer. O quarto dela ou o escritório dela é tão bagunçado que chega a me dar uma ansiedade. Eu não acredito que a Daniela esqueceu o elefante branco de presente. É como se ela não se importasse com ninguém, só com ela mesma. Não importa chegar no horário, ela tá sempre atrasada. A Amanda nunca retorna as minhas mensagens ou ligações. Por que eu devo me importar? Algumas pessoas só se importam com elas mesmas. Eu amo a Suzy, mas como é que ela vai ser uma dentista se ela só dorme nas aulas?
Então, essas mensagens que a gente vai ouvindo, né? E como nós estamos aqui num canal onde nós estamos falando muito de esquemas mentais, e os esquemas mentais é como se fosse um conjunto de comportamentos, um conjunto de crenças, um padrão de comportamento, de se relacionar, de se defender das situações que muitas vezes podem ser disfuncionais. Eles foram muito funcionais numa época e hoje eles se tornam disfuncionais. E como é que a pessoa não vai criar um padrão ali de defesa ou de se achar inadequado, um padrão ali de crenças a seu respeito, de às vezes se achar tão inadequado ao ponto de evitar ou de mascarar muito dos sintomas? Vamos dizer assim, né, uma pessoa que mascara bastante as coisas que o TDAH, ela gasta uma energia tremenda para parecer uma pessoa super funcional que se lembra de tudo, mas na verdade ela se desgasta bastante para, por exemplo, ela estar numa reunião com todas as pessoas ali que ela enxerga como pessoas neurotípicas, que não têm um TDAH, não são neurodivergentes. Ela está na reunião, ela tem inúmeras formas de controle para ela não esquecer de nada, para ela estar super a par, para ela fazer todo um movimento normal para ela, para não parecer para ninguém, mas no fundo ela carrega ali uma sensação de que ela tem que se esforçar muito mais que os outros. E essa sensação de ter que se esforçar muito mais que os outros, de ter que mascarar, de ter que omitir, de ter que esconder a todo custo o seu TDAH, a sua dificuldade de lembrar, as suas dificuldades de prestar atenção por muito tempo numa coisa só, que às vezes é um pouco chata, de precisar de mais estímulo, ela ter toda essa dificuldade faz com que ela vá se sentindo inadequado, vá com que ela vá deteriorando a sua autoestima, como se ela tivesse sempre por um fio internamente. Esse sentimento de comparação, de achar que está atrasado na vida, de achar que as pessoas têm mais facilidade para as coisas, de se perguntar por que eu não tenho essa facilidade, qual o problema que tem comigo. Achar que todo mundo recebeu um manual de como a vida funciona e eu não recebi, e eu tô patinando. Parece que as pessoas, elas têm essa facilidade e eu fico para trás, fico patinando. Essa sensação me desconecta das pessoas e também faz com que eu utilize uma máscara para me relacionar. E eu sei, internamente, eu sei que é uma máscara. Então, a partir do momento que eu sei, a minha consciência sabe, eu vou ter um receio de que quando eu mostre o meu verdadeiro eu, ou de quando as pessoas percebam isso, elas vão me rejeitar, vão me destratar, vão me recriminar, ter medo das reações das pessoas, porque muitas pessoas carregam um certo receio, um medo de reações que elas viveram até lá na infância, quando algumas pessoas perceberam, os cuidadores, os professores, figuras de autoridade, recriminavam muito essas situações quando elas aconteciam, recriminavam ali as falhas, vamos dizer assim, as diferenças, recriminavam não como uma diferença, não julgavam como uma diferença, mas colocavam de uma forma pejorativa, colocando como uma falta de habilidade, de capacidade, uma falta de capacidade mental. Isso vai minando muito a confiança daquela pessoa. Porque quando a gente fala de uma pessoa neurodivergente, o que acontece? Ela viveu e se esforçou muito para se adaptar a um mundo neurotípico. Então, nessa tentativa, ela vai colecionando esforços, pensamentos, crenças, tudo isso porque, na verdade, esse sistema neurotípico, esse mundo neurotípico não tem uma condição legal para uma pessoa neurodivergente ainda. Eu acredito, né? Tenho essa esperança de que a gente está construindo isso. Porque na prática essa pessoa ela não quer ser perfeita, não é isso. Ela quer parar de sentir que ela tá falhando em coisas que parecem fáceis para as pessoas. Eu fiquei pensando, né, quando eu tava escrevendo tudo isso, quando eu tava idealizando esse vídeo, eu fiquei pensando, sabe quando a gente, eu não sei se é da época das pessoas, mas antigamente tinha aquele programa, né, Show do Milhão, onde as pessoas iam lá responder uma pergunta valendo dinheiro. E aí eu fico pensando, é como se fosse aquele medo, né, de ir no Show do Milhão e nem é de não responder a pergunta mais difícil, é de não saber a pergunta muito fácil. E é mais ou menos isso. Essa vergonha dos sintomas, elas carregam o peso da capacidade. Esquecer coisas, esquecer compromissos,
ter dificuldade de lidar sob pressão, interromper a conversa, fazer perguntas no momento que não é para fazer a pergunta, esse comportamento mais impulsivo, ou até ser mais impulsivo em algumas situações, ter uma dificuldade de regular as emoções e ter um comportamento, uma reação um pouquinho além, e algumas pessoas recriminarem. Tem muitas pessoas que são tímidas hoje em dia, que têm o TDAH e que tinham até uma hiperatividade, né, quando eram mais novas, mas que foram consistentemente sendo reprimidas, sendo julgadas. Essa criança foi reprimida ao ponto dela se retrair. Ela vai se retraindo e hoje em dia ela até parece tímida, mas na verdade foi inúmeros julgamentos que ela teve, repressão, fica quieto, senta, você interrompe as pessoas, espera o tempo para você falar. Então, muitas vezes, a pessoa, além de esquecer os compromissos, ela perde objetos, ela tem dificuldade de manter esses objetos, ela, às vezes, é uma pessoa até mais desapegada, ela tem aquele sistema de recompensa, né, que tem dificuldade de ver uma recompensa de longo prazo. Então, ela tem dificuldade em algumas tarefas que vão exigir mais tempo, tem dificuldades em tarefas mais chatas, ela precisa de maior estímulo para fazer as coisas, enxergar uma recompensa mais palpável. Então, muitos argumentos que se usam ali de compromisso, de determinação, de que você tem que ter compromisso e pensar no seu objetivo futuro, às vezes num ano letivo inteiro, às vezes para essa pessoa não faz sentido. E aí, imagina um cuidador falando, tentando educar, tentando ali mostrar que isso deveria ser algo que ela deveria se motivar, né, se preocupar, e essa criança, na verdade, não se preocupa com isso porque ela não consegue enxergar esse tempo, esse caminho longo, essa recompensa. Ela não tem essa noção do tempo e ela não consegue acessar, e isso não faz sentido. Então, muitas vezes, esse cuidador, ele também traz uma irritabilidade com essa criança, o que faz essa criança também se sentir muito mal, se sentir desconectado do próprio cuidador, se sentir aquém, tá sempre devendo, às vezes é um bode expiatório da própria família, ela sofre inúmeros julgamentos, e na maioria das vezes essa criança, ela tem inúmeras habilidades, ela tem muita capacidade, ela é muito inteligente, só que no estilo formal, essa inteligência ela acaba se tornando extremamente oprimida. E não só a inteligência, como psicológico, porque uma pessoa ouvindo essas mensagens incessantemente, todos os dias ela tá ali, vou tentar melhorar, não vou esquecer minhas coisas, aí chega no dia ela esquece as coisas dela, ela perde algum objeto e ela já sofre todo o impacto disso, gerando aqueles pensamentos ruins a seu respeito. E isso vai fazendo com que muitas vezes nessa vida adulta, na adolescência, ela vá se isolando do grupo, vai querendo se esconder de grupos aonde ela sinta a ameaça de que talvez vão conhecer esse lado dela e vão recriminar, vão julgar. Às vezes o corpo dela já tem esse receio de que quando as pessoas perceberem isso, vai ter essa rejeição que ela sofreu. Imagina, uma pessoa, ela fica mais hipervigilante, né, num grupo, quando ela já vem num histórico de ter sofrido algumas retaliações pelas falhas da infância. Então, ela adquire o hábito de ficar hipervigilante no grupo, hipervigilante para ver se ela está sendo rejeitada. Muitas vezes, essa criança, esse adulto, ele se torna um adulto desconfiado. Por quê? Porque ele já sofreu alguns comentários inadequados, os comentários pejorativos a vida inteira. A pessoa neurodivergente, ela tem uma honestidade, uma ingenuidade, ela vive mais no mundo da lua, às vezes ela não percebe algumas, expressões faciais, às vezes ela não percebe alguns comentários sádicos, um comentário mais ambíguo, ela não tem às vezes essa percepção, às vezes ela até desenvolve depois, mas nem sempre ela tem essa percepção, e isso faz com que as pessoas façam comentários nas costas dela, ou até façam comentários dessas próprias falhas dela. Então ela vai ficando hipervigilante, desconfiada do grupo, ela sabe que ela é um pouco ingênua, que às vezes ela não vê maldade, então daqui a pouco ela tá vendo maldade em tudo, e às vezes não tem essa maldade. Até nas crianças, as crianças carregam, né, essa maldade do grupo, e na vida adulta nem sempre os adultos nos contextos não tem mais essa maldade, mas às vezes essa pessoa já traz essa maldade para a vida adulta. Imagina que essa pessoa, ela ainda, em relação às outras, né, ela além de se comparar, de ela se achar inadequada, muitas vezes ela frustrou algumas pessoas, ela decepcionou, ela realmente esqueceu coisas importantes, ela realmente cometeu falhas importantes ali por uma, sei lá,
uma viagem de grupo e faltou alguma coisa importante e as pessoas realmente tiveram que voltar para buscar alguma coisa dessa pessoa, ela já passou por umas situações que fazem com que ela tenha esse receio das pessoas, medo de decepcionar, né, o grupo, e uma sensação de que ela está sempre devendo, ou uma sensação de que ela nunca vai conseguir tá tranquilo com o grupo. E a gente falou ali de muitas coisas da infância, mas essas coisas da infância faz com que a pessoa ative ali na vida adulta esses esquemas de se sentir inferior. A gente vai ver quais esquemas, mas esses esquemas de se sentir inferior, de se sentir desconectado, de se sentir inadequado, de sentir que não tem uma boa determinação, no dia a dia da vida adulta, eles acabam sendo ativados em situações do cotidiano, como esquecer um compromisso, já ativa uma série de sentimentos ruins a seu respeito. Chegar atrasado, não entender uma piada, ser interrompido por falar demais, alguém falar para essa pessoa que ela fez algum comentário inadequado, que ela não percebeu alguma situação do grupo, e comparando com alguém do seu trabalho em relação à produtividade, recebendo alguma crítica em um ponto ali, numa ferida específica, e até, né, algo de rejeição mesmo, né, vendo o grupo se encontrando sem a pessoa, e isso já é o bastante ali para ativar alguns sentimentos de inferioridade, de desconexão e por aí vai. Então, quando a gente fala do TDAH, as pessoas já tiveram inúmeras ferramentas, já usaram inúmeras ferramentas para se organizar melhor, para ser mais produtivo, tentar usar agenda, planner, computador, aplicativo, alarme, mas o que elas efetivamente mais acreditam que deu certo ao longo da vida, e não que seja bom, mas foi mascarar, é fingir que não tinham nenhuma dificuldade, que isso nunca foi um problema, e mascarando, elas foram criando ali um senso de não identidade, vamos dizer assim. Então isso não é uma ferramenta muito saudável, mas é um mecanismo de enfrentamento que a pessoa utilizou para se adaptar, para não ser rejeitado, para não ser excluído, e uma consequência disso é um esgotamento, é um burnout, ou às vezes piorar, né, a sensação de autoestima, piorar as crenças, a sua autopercepção, uma sensação muito forte, cada vez mais forte, de eu ser diferente das pessoas, de eu precisar fazer coisas que as pessoas não fazem para parecer igual, para parecer a mesma coisa, que tenho a mesma capacidade. Porque uma pessoa que passa a vida inteira ouvindo você é preguiçoso, você é desleixado, você é porco, você é irresponsável, é exagerado, é sensível, não se esforça, não tem determinação, não tem força de vontade, a pessoa que ouviu, né, a vida inteira tudo isso, vai tentar de todo o jeito não ouvir novamente essas coisas e fazer o oposto, fazer coisas que não dê margem para elas ouvirem essas coisas. Só que isso vai gerando muito esforço, uma máscara cada vez maior, um senso de perda de identidade e por aí vai. Então a gente vai ver mais uma lista agora de problemas ou consequências que você pode ter sofrido se você foi tentar explicar para as pessoas as suas dificuldades. Você já se conteve de pedir assistência ou apoio em situações não favoráveis ao TDAH? E aí você pensou, eles vão pensar que eu sou convencido e com direito, ou eles vão pensar que eu me acho, que eu sou especial, ou eles vão me rejeitar. Você já parou de pedir por adaptações, como pedir horas flexíveis, se mudar para uma área mais tranquila do escritório ou fechar a porta no trabalho, mesmo sabendo que poderia ter um membro da equipe precisando? E aí você pode ter pensado, eu não quero parecer hostil, eu prometi que eu seria uma pessoa legal, eles vão me criticar e eu vou ter uma avaliação ruim de desempenho. Você já quis pedir e não conseguiu, né, um apoio no trabalho, um assistente, ou até falar para o seu parceiro que seria interessante um assistente, um ajudante em casa, mas não fez por medo da resposta que poderia receber? E aí você pode ter pensado, eu já sei como isso vai ser, o que eles vão pensar, vão dizer sério, tem coisas mais importantes para gastar dinheiro, isso não é importante. Você já quis dar uma festa e pedir para as pessoas que trouxessem os pratos, as comidas e tal, porque você não gosta muito de cozinhar? Você pode ter pensado que nunca quis fazer isso porque não queria ouvir o que as pessoas iriam dizer. Não é tão difícil assim cozinhar. Coloque alguma coisa no fogão e vá esperando ali. Cozinhar não é uma ciência complicada.
Você já foi confrontado com uma resposta muito simplificada para um problema que você falou ali, por alguma dificuldade, né? Eu tenho uma dificuldade ali de comparecer em 2 lugares, em 2 situações sociais, e a pessoa dizer, nossa, isso é muito simples, é só ir, vai ser divertido, só relaxa e vai. E agora a gente vai para uma outra lista de possíveis padrões ali de mascaramento, vamos dizer assim, né? Mas possíveis padrões de comportamentos que você usou para poder omitir essas situações. Eu geralmente escondo os meus pensamentos, opiniões e ideias. Eu sinto que eu preciso me desculpar por tudo. Tenho dificuldade de me defender e de falar o que eu preciso. Eu geralmente me deixo me levar pelas ideias das outras pessoas ou o jeito que elas fazem as coisas, mesmo que eu esteja silenciosamente me traindo a mim, as minhas necessidades e o que eu acredito. Eu tendo a ouvir a máscara e fingir que eu não tenho TDAH para os outros não me julgar e nem me tratar diferente. Tenho medo que as pessoas descubram quem eu sou. Eu não assumo riscos no trabalho. Eu evito as oportunidades que podem me colocar no centro das atenções. Eu mantenho as pessoas fora do meu espaço, de casa, de escritório, de carro. Eu não compartilho os meus hobbies, talentos, projetos. E eu evito os convites. Então, ali tem uma série de pensamentos, enfim, pra gente ver com mais calma. E nesse momento, eu acredito que o vídeo tenha ficado um pouquinho longo. A gente vai dividir o vídeo em 2, porque ainda tem bastante coisa pra gente falar, principalmente dos esquemas. Eu quero que a gente fale juntos, assim, como é que para um neurodivergente, e pode ser até para uma pessoa, eu não vou falar especificamente do espectro autista, mas o autista ele também pode se identificar com bastante coisa. Eu quero falar isoladamente de cada esquema, como ele vai se apresentar. Então a gente vai deixar essa segunda parte para outro vídeo, porque esse vídeo ficou meio longo e com certeza a gente vai poder aprofundar muito mais do que se a gente começar nesse. Então nesse vídeo nós vimos essa parte dos comentários que você ouviu, de situações que você foi avaliando e se colocando e evitando e acumulando crenças ruins ao teu respeito, mensagens que talvez você nem percebia assim com esse cunho, né? Você sabia que você ouvia por tudo isso, talvez você se culpava, você pensou, não, realmente eu fui responsável, eu era muito bagunceira, eu merecia ouvir tudo isso, mas eu quero te propor nesse momento que você entenda a diferença que você poderia ter sido educado, as características, as suas qualidades, as coisas que você poderia ter sido desenvolvido, acho que não ficou legal, mas como você poderia ter desenvolvido as tuas habilidades, as tuas capacidades, se a gente tivesse uma forma mais adaptada ou mais assertiva para uma pessoa neurodivergente. Eu acredito que a gente está construindo isso, né, não a passos muito rápidos, mas que a gente está mudando bastante, né? Eu, às vezes acompanho ali alguns conteúdos no Instagram de algumas adaptações escolares, os pais também têm outro conhecimento hoje em dia, até eu espero que, não sei se eu me atrapalhei, se eu falei muita coisa, mas essa questão dos pais também, né? O quanto pais que não sabiam lidar com isso e acabavam se frustrando por não conseguir uma conexão genuína com seus filhos, acabarem se tornando muito críticos, uma figura crítica que trazia medo para essa criança, o quanto isso também tem um pouquinho das dificuldades que os pais passaram por não saber lidar com tudo isso. Então, essa foi a parte que nós vimos nesse vídeo, características, pensamentos, e nós vamos entrar nos esquemas, como eles se apresentam com a pessoa que tem TDAH para cada um, e enfim, não quero entrar muito nesse assunto agora. Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, trabalho com esquemas mentais. Aqui a gente fala, né, bastante de esquemas mentais. Eu tenho uma série de vídeos aqui de esquemas, playlists específicas, faço atendimentos, você pode me procurar, eu tenho os links aqui embaixo. Você também tem curiosidade sobre alguns assuntos, pode me deixar aqui. Eu tenho umas ideias de vídeos que eu acho que vão ser bem legais. Tem um que eu tô preparando da comunicação, que se faz especificamente para uma pessoa que tem TDAH, para uma pessoa do espectro autista, que é uma comunicação diferente de uma terapia normal. Uma terapia normal, às vezes normal, né, uma tradicional, ela pode mais gerar uma confusão do que uma orientação. Também eu tô preparando esse vídeo, eu acho que vai ficar bem legal, mas não sei se vai ser muito rápido, porque é mais criterioso, é mais prático, na verdade. E eu te espero aqui para os nossos próximos vídeos. Um beijão e até!